Este homem morreu há 32 anos, mas em 2024 ele ainda ganha 847 milhões de dólares por dia, mais rico que 200 países juntos. Mas aos 5 anos, os seus próprios pais o abandonaram numa estação de trem. Aos 12, foi rejeitado pelo próprio tio, que disse: "Este menino é inútil." Aos 16, foi expulso da escola por ser burro demais. Como é que esta criança, desprezada por todos, se tornou o homem que humilhou presidentes, destruiu impérios e criou a máquina de fazer dinheiro mais brutal da história? Esta é a vingança mais impressionante que você já viu. A história que a Disney nunca quis que você soubesse sobre o próprio Walt Disney. 5 de dezembro de 1901, Chicago. Uma família disfuncional. Elias Disney. Um pai fracassado que mudava de emprego como quem troca de roupa. Flora Disney. Uma mãe que mal conseguia alimentar 5 filhos. E no meio do caos, Walter Elias Disney. Um menino que aos 4 anos já sentia que ninguém o queria. Em 1906, a família estava completamente falida. O pai tomou a decisão mais cruel. Abandonou Walt e o irmão Roy numa fazenda no meio do nada, com um tio que os odiava profundamente. "Estes moleques só vão dar trabalho", foram as suas primeiras palavras. Aos 5 anos, Walt Disney acordava às 4:30 da manhã para trabalhar como um escravo, ordenhando 40 vacas antes de ir para a escola. Enquanto outras crianças brincavam, ele carregava feno até as suas mãos sangrarem. Mas à noite, algo mágico acontecia. Enquanto o tio dormia, Walt pegava carvão da lareira e desenhava na parede do celeiro. Animais falantes, mundos fantásticos, histórias impossíveis. Ele estava a criar um universo para escapar do inferno em que vivia. Mas em 1909, algo devastador aconteceu. O tio descobriu os desenhos e explodiu de raiva. "Está sujando a minha propriedade com essas bobagens!" gritou. Walt foi espancado e forçado a pintar toda a parede de branco, apagando anos de trabalho numa única noite. Mas não conseguiram apagar o que estava na mente dele. Em 1910, os pais lembraram-se de que tinham filhos e os trouxeram de volta para Kansas City, uma cidade que mudaria tudo. Porque foi lá que Walt descobriu a sua arma secreta. Kansas City, 1911. Walt tinha 10 anos quando viu o seu primeiro filme. Imagens em movimento. Enquanto outras pessoas viam entretenimento, Walt viu poder absoluto. O poder de controlar mentes, de fazer milhões de pessoas sentirem o que ele queria, de criar mundos mais reais que a própria realidade. Ele começou a estudar animação como um maníaco, 16 horas por dia, todos os dias, criando técnicas que nem existiam. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, Walt mentiu sobre a idade para se alistar como motorista de ambulância. Mas mesmo na guerra, ele não parava de desenhar. Nos capacetes, nas ambulâncias, nas paredes. Os outros soldados achavam que ele estava louco. Não sabiam que estavam a ver o futuro bilionário mais poderoso do planeta. Em 1919, Walt voltou da guerra com uma missão: dominar o entretenimento mundial. Em 1920, Walt criou a sua primeira empresa, Laugh-O-Gram Studios. O objetivo era revolucionar a animação mundial. Mas a realidade foi brutal. Os clientes não pagavam, o dinheiro acabou e a empresa faliu completamente. Walt ficou tão pobre que comia feijão frio direto da lata e dormia no próprio estúdio, porque não tinha onde morar. Qualquer pessoa normal teria desistido, mas Walt Disney não era normal. Era um obcecado pela criatividade. Em 1923, com apenas $40 no bolso, Walt fez algo insano. Comprou uma passagem só de ida para Hollywood. Chegou na cidade dos sonhos como um completo desconhecido e, em 6 meses, criou o que se tornaria o império mais poderoso do entretenimento. Mas os verdadeiros inimigos ainda não tinham aparecido. Em 1927, Walt já tinha o seu primeiro grande sucesso, Oswald, o Coelho Sortudo.
Milhões de pessoas amavam o personagem. Walt pensou que tinha vencido até descobrir a traição mais brutal da história empresarial. O seu próprio distribuidor tinha roubado Oswald. E não apenas o personagem, mas todos os seus animadores. Numa única reunião, Walt perdeu tudo de novo. A sua criação, a sua equipa, o seu futuro. Naquela noite, voltando de trem para casa, Walt estava destruído, humilhado, traído. Mas então algo mágico aconteceu. Ele começou a desenhar um novo personagem, um ratinho simples, quase ridículo. Ele não sabia que estava a criar o personagem mais valioso da história. Mais poderoso que presidentes, mais influente que religiões, mais lucrativo que países inteiros. Mickey Mouse tinha nascido. Em 1928, Steamboat Willie estreou nos cinemas. O primeiro desenho animado com som sincronizado. Em 7 minutos, Walt Disney destruiu toda a indústria de animação. Todos os concorrentes tornaram-se obsoletos instantaneamente. Em 1937, Branca de Neve, o primeiro longa-metragem animado. Todos disseram, vai ser um fracasso. O resultado? 418 milhões de dólares. Em 1937, depois vieram Fantasia, Cinderela e, em 1955, a Disneylândia, o primeiro parque temático do mundo. Walt não estava apenas a fazer filmes, estava a criar uma religião global. Crianças do mundo inteiro adoravam os seus personagens mais do que os seus próprios pais. E a vingança final ainda estava por vir. Lembram-se do distribuidor que roubou Oswald? Em 1950, Walt comprou a empresa dele e demitiu-o pessoalmente. A vingança estava completa. Walt Disney morreu em 1966, mas criou algo mais poderoso que a própria morte. Um império que nunca para de crescer. Disney Plus, Marvel, Star Wars, Pixar, tudo é Disney. O valor atual da empresa é de 203 mil milhões de dólares, mais rica que 200 países do mundo. E tudo começou com um menino abandonado, que se recusou a aceitar um não como resposta. Daquele celeiro sujo no Missouri para dominar a mente de 8 mil milhões de pessoas. Walt Disney provou que a maior vingança não é destruir os seus inimigos, é tornar-se tão poderoso que eles se tornam irrelevantes. Ele transformou rejeição em revolução, abandono em império, trauma em triunfo eterno. Hoje, quando você vê uma criança sorrindo a assistir ao Mickey Mouse, lembre-se, você está a ver o poder de um homem que nunca desistiu. Um homem que transformou dor em poder, que usou cada humilhação como combustível, que provou que não importa quantas vezes o mundo te abandone, você pode criar um mundo onde você manda. Walt Disney não apenas construiu um império, ele construiu a imortalidade. E você? Que império está à espera para nascer da sua dor? Que vingança épica você vai escrever? Lembre-se, os maiores impérios nascem das maiores rejeições. Se esta história explodiu a sua mente, você precisa ver como outro fracassado criou o império mais viciante da história. Clique aqui para descobrir. Obrigado por assistir e não se esqueça de seguir o nosso canal para mais histórias incríveis como esta.